A intenção aqui é falar sobre como aumentar o preço da sua consulta de forma muito rápida e prática. E a intenção é que eu incomode vocês com isso para que vocês experimentem fazer isso, que não colocam o negócio de vocês em risco. Muitas pessoas têm resistência em aumentar preço com base no que ela sente que vale o serviço dela, e algumas pessoas acham que o serviço vale pouco. E a gente não vai falar sobre esse tipo de conceito porque demoraria mais tempo a gente desenvolver isso aqui. Na mentoria a gente faz isso, mas vai aos poucos. Na mentoria eu falo de um jeito, aí depois de outra abordagem, de outra, a gente vai falar sobre várias abordagens, e aí acaba que a pessoa vai construindo um conceito a respeito disso. Aqui a gente vai falar especificamente, na prática, de uma abordagem que é a mais simples de se fazer e uma das mais eficazes que eu já consegui pensar a respeito do negócio. Essa abordagem é algo que eu desenvolvi com base em conhecimento que eu tenho de estratégias de negócio, de marketing, e que eu ouvi dos meus mentores. E que eu acabei lendo em livros e acabei juntando o conhecimento e experimentando isso na prática. Nos meus clientes nos últimos 25 anos e, e também no meu negócio. Então, não é sobre a nossa percepção de valor, mas como a gente faz para que isso funcione no negócio de forma independente do que a gente pensa. Se ficar muito viagem, abram o microfone e perguntem, façam, podem me interromper, não precisa me fazer perguntas depois. Por isso que o ideal é a gente abrir câmera aqui, que aí vocês levantam a mão, eu concluo o que eu estou dizendo, e aí ou usem a mãozinha aqui do Zoom, né, para pedir o microfone, e aí eu concluo o que eu estiver dizendo, o raciocínio, e vocês podem fazer as perguntas. Primeira coisa que a gente precisa entender, então eu vou falar sobre colocar isso em prática e depois como que a gente vê isso, como que a gente trabalha isso na nossa cabeça para entender e para que isso seja automático. Eu gosto de um termo que a minha esposa usa que é quando é automático para a pessoa é medular. Isso deve ser, não sei se é uma palavra médica aí que vocês usam, mas eu gosto bastante disso, que é, pô, aquilo lá tá tão natural para a pessoa que já é um movimento medular. E é importante que a gente faça isso, pratique isso, mesmo sem ter comprado ainda a ideia, porque a gente começa a trabalhar essa coisa de fazer o movimento medular do negócio. Primeira coisa a fazer para aumentar o preço, e vocês, eu deveria deixar isso para o final, porque é muito simples, e aí a gente vai debater depois. Mas vocês precisam desse conceito para poder desenvolver e termos as ideias, e eu quero que vocês falem como isso se aplicaria no negócio de vocês, inclusive se vocês acham uma má ideia. Porque é em cima dessas respostas, desse debate que vocês podem trazer, que eu posso desenvolver melhor para vocês por que fazer do jeito que eu vou sugerir para você. Então, assim, não vai colocar o seu negócio em risco, não vai colocar você em risco, não vai arranhar a sua imagem, porque você vai experimentar colocar isso e aí o Flávio, boa tarde. Você vai experimentar colocar isso por um tempo e depois você vai testar. Então você vai testar e tirar se for necessário. Como que é o teste que eu quero sugerir para você? Que você faça pelo menos 50% mais caro a sua consulta. Vou dar um exemplo aqui. Vou usar o Flávio como exemplo. Flávio, quanto está a consulta presencial atualmente que você cobra? 500. 500?
o, o Flávio tem motivos, tem uma forma de ter chegado nesse preço da consulta dele. Então, quando eu falo de, vamos aumentar o preço, aumenta 50%, 750. É um impacto muito grande para as pessoas que já recebem, já pagam R$ 500 para ele. A gente precisa entender aqui que o funcionamento é o seguinte: algumas pessoas ali que pagam R$ 500 para ele juntam dinheiro para poder pagar. Essas pessoas não podem, não deveriam fazer esse tipo de investimento numa consulta. Elas não são o tipo de cliente dele. Então, elas estão no limite e estão juntando dinheiro para poder pagar com dificuldade os R$ 500. Esse é o tipo do cliente que, numas próximas reuniões como essa, a gente vai falar sobre cliente ideal, e aí eu vou falar sobre o paciente ideal que vocês podem ter, e aí eu vou me aprofundar nesse assunto. Então, esse não é o tipo de cliente ideal, mas não quer dizer que ele não possa atender. Esse cliente, ele é muito bom, inclusive, porque ele está juntando dinheiro para pagar a consulta do Flávio. Então ele acredita no serviço do Flávio, ele vê valor no serviço do Flávio, por isso ele paga. Se ele não visse valor, ele não pagava. Só que ele não tem o dinheiro. Então este cara se esforça para pagar. E esse cara é o que provavelmente consegue mais transformação com o serviço que o Flávio oferece. Mas esse cara não consegue uma sustentação muito grande ali. Então, se, por exemplo, o Flávio for fazer puericultura e falar que o cara precisa trazer o filho dele, a mãe, o pai precisa trazer o filho dele 6 vezes no ano, pode ser que ele não consiga trazer 6 vezes no ano, porque ele não tem o dinheiro para isso. Então, se ele aumenta 50%, vai para R$ 750, esse cara não vai mais comprar a consulta dele, porque ele não vai mais poder. Ele já está juntando dinheiro, já é difícil ele pagar os 500, ele está no limite dele, então ele não vai participar de um preço muito maior. Se eu aumento para R$ 600, que é 20%, o cara consegue. Quem paga 500 acaba pagando 600. Então ele consegue subir. Então você não faz esse degrau de distinção entre o seu público. E aí quando você tem um público que você não quer atender muito, sabe? Não sei se vocês têm um volume de atendimento que vocês falam, pô, eu atendo um pessoal que eu não gostaria de atender. Se for pelo preço que você seleciona, esses 20% faz com que essas pessoas continuem te acompanhando. Se você fizer um preço gritante e se distanciar dos outros players do mercado, dos outros médicos que você tem aí você é visto como o diferente pelo preço, e o diferente nesse caso é melhor, e aí a pessoa não te alcança. Essa pessoa, ela sai selecionada pelo preço. Qual é o impacto que o Flávio teria nesse aspecto com os pacientes que só podem chegar até 500 ou já estão se esforçando para chegar até 500? Ele vai, entre aspas, aí, perder esse paciente. Ou, dependendo do que ele quer fazer, do objetivo dele, ele vai se livrar desse paciente também. Então ele vai tirar esse paciente de uma forma natural, porque o cara não pode pagar R$ 750. Então, ele vai ter um impacto no negócio dele, que é diminuir a quantidade de pacientes. Vamos dizer que ele diminua isso, ele precisa de olhar para os números dele. Então, por isso os indicadores que a gente falou no BEX para vocês são tão importantes. Precisa olhar para os números dele para entender qual seria o impacto de diminuição aí. Mas, por exemplo, se ele levar 50% de cancelamento desses pacientes e ele atende 40 pacientes por mês, então ele vai começar a atender só 20. 40 pacientes por mês a R$ 500 dá R$ 20 mil por mês. Então, num número hipotético, vamos dizer que o Flávio fature R$ 20 mil por mês, atendendo 40 pacientes a R$ 500. Se ele atender 20 pacientes a R$ 750, ele está atendendo metade dos pacientes, porque a gente, nessa hipótese,
limou, né, tirou metade dos pacientes pelo preço, só que ele está recebendo 15 mil reais. Então, ele não recebe o impacto tão grande de prejuízo, né, prejuízo não, mas de diminuição no valor. Isso possibilita também que, como ele tem mais tempo agora, ele possa ir atrás dos novos pacientes e ele pode também trabalhar em outras frentes que vão complementar, que vão trazer mais, provavelmente mais do que 5 mil reais para ele nesse tempo que ele tem livre agora. E às vezes ele não tem tempo livre, mas 15 mil reais para ele, pelo trabalho que ele desempenha lá no consultório, tá pago. Então, quando ele faz isso, ele consegue ter um respiro, ter um tempo para fazer outras coisas, para descansar, para ficar com a família, para tirar férias e tal, ou estudar, né? E continua recebendo bem por isso, que são os 15 mil reais. Então, esse é o impacto que o dinheiro teria no consultório. Ok. É preciso analisar isso com cuidado. Eu não estou falando para você saltar no escuro. Por quê? Se fizer isso sem saber os números, pode ser que esse 50% que eu dei como simulação aqui para o Flávio seja 70%. E aí vai acabar com a sua receita. Ainda vou chegar lá na forma como aplicar, forma simples para você aplicar isso para testar sem correr esse tipo de risco, tá? Sem correr o risco de quebrar. Então, beleza. Agora, por que eu aumentaria 50% e não 20% ou 10%? Porque, em geral, quando você está pensando em você, você fica inseguro e aí aumenta um pouquinho e a ideia é aumentar gradativamente. O problema é que você nunca vai aumentar o suficiente para pagar a diferença da inflação anual brasileira e que vai dar aí pelo menos uns 20, 30% de correção ao ano. Do jeito que a gente está hoje, eu não sei como é que está esse percentual, mas é uma média boa da gente colocar por ano aí, é 20%, né? E fora isso, você tem que ajustar o preço ao que ele deveria custar. Então, quanto custa o médico mais caro do seu bairro, dependendo do tamanho da sua cidade, ou da sua cidade? E você tem que ser mais caro do que ele. Essa é a ideia. Ah, Marcelo, mas eu não sou... Eu acho que o cara é melhor do que eu. Então, seja melhor. O Flávio fala muito para os nossos mentorados que você pode cobrar mais caro, mas você precisa oferecer um serviço condizente com isso. Então, normalmente, o seu serviço vai melhorar. Eu discordo da frase. Eu entendo o que o Flávio fala e eu concordo totalmente com ele. O serviço tem que ser excelente para você cobrar um preço excelente. Agora, se você já tem um serviço excelente, não tem como melhorar isso. Então, você pode refinar? Pode. Eu acredito que tudo dá para refinar. Mas a frase, eu acho que ela pode enganar algumas pessoas e acomodar algumas pessoas que usam. Elas só precisam da frase para usar isso de desculpa. Então, eu entendo o cenário do Flávio, por exemplo, que é a coisa de estar no interior, de ser uma cidade pequena, ele já é o mais caro do local e não é provavelmente o negócio principal. Então, depende de uma série de coisas para a gente desenvolver isso, né? Do objetivo da pessoa e tal. Para, é o meu negócio principal? Quero viver de consultório? Quanto eu preciso do consultório para viver? É X. Ah, então com base nesse alvo, aí eu trabalho a minha realidade do negócio. Então, a ideia de aumentar 50%, quero saber de vocês se ficou claro. Bianca falou, nem sempre quem entrega mais é considerado melhor. Eu também acho, Bianca, importante entender isso, que a percepção da entrega, ela está muito, muito ligada à resposta, ao feedback que o seu paciente dá para você, né? Então, se você não tem esse feedback, se você não tem esse índice, não faz nem pesquisa a respeito disso, a gente chegou a abordar isso lá no evento ao vivo, né? Você fica no escuro, né? Você não sabe nem se o seu serviço é percebido como excelente. E tem uma forma interessante, só um adendo aí,
sem eu tomar uma tangente, uma forma muito interessante de verificar isso, que é mandar uma mensagem para a pessoa de pesquisa de satisfação, NDA, por exemplo, e conter uma pergunta que é o seguinte, é uma pergunta de cunho aberto, onde ela não seleciona lá o que é que vai ser, né? Não é um checkbox, né? Ela escreve e você pergunta, se você pudesse, o que você melhoraria no serviço que você recebe aqui? E aí a pessoa pode falar alguma viagem total. Ah, eu acho que deveria ter café expresso se só tem café coado. Ou não tem café, eu acho que deveria ter café. Mas depende do nível do serviço que você está oferecendo, não é para ter café mesmo. Então, aí é uma viagem da pessoa, você desconsidera. Agora, quando a pessoa consegue ser pontual em alguma coisa a respeito da sua equipe, por exemplo, ah, eu acho que o atendimento poderia ser mais fácil de marcar. Eu acho que as pessoas, dependendo da especialidade, eu acho que as pessoas poderiam não se encontrar na recepção. Pode ser que o seu paciente queira isso. E não precisa ser aquele meu paciente, para quem foi lá no evento ao vivo deve lembrar que eu tive um cliente que implantava prótese peniana e o sobrenome dele era Pinto. Não precisa ser ele. Eu tenho um outro exemplo real de uma amiga minha, que é a minha dentista aqui no Rio de Janeiro, que ela é dentista. Ela não oferece um serviço diferente de nada. Ela é maravilhosa. Ela faz uma limpeza e eu esqueço que eu estou num dentista. Não dói, não, é tudo ótimo. É confortável ir ao dentista, com a minha dentista que chama Natália. E ela percebeu nas pesquisas que, eu não sei porquê, mas ela percebeu nas pesquisas que ela chama de clientes, os clientes dela não queriam se encontrar na recepção. E, curioso isso para mim, o que ela faz? Quando ela começa a falar sobre os diferenciais dela, ela fala que um dos diferenciais é que ela marca as consultas com uma distância entre os horários para que os clientes não se encontrem na recepção, para que você tenha privacidade na recepção. E isso ela só conseguiu descobrir perguntando para as pessoas. Então ela até cobra um pouquinho mais, porque o valor, a distância entre uma consulta e outra precisa ser remunerada também. Então isso custa no serviço dela. E ela dá isso como um diferencial. É interessante isso. Não sei por que no dentista as pessoas pensam desse jeito, mas é algo a se pensar. Se você não perguntar para o seu paciente, você nunca vai saber essas coisas diferentes, né? E ela percebeu um padrão, não é que foi uma pessoa que falou. Então, voltando agora à questão do preço. Se eu fosse resumir tudo, antes de falar agora de dar outros argumentos e ouvir vocês, se eu fosse resumir tudo, o que você precisa fazer é um jeito simples. O pessoal da mentoria está cansado de ouvir isso, mas que precisa às vezes ouvir de novo, que é o seguinte: você precisa pegar os próximos 20, essa é a receita, os 20 próximos contatos que você receber pelo WhatsApp ou pelo telefone, a não ser que você tenha assim, você recebe 80 contatos para conseguir marcar uma, aí não dá para ser 20, aí vai ter que ser mais ou menos a quantidade de pessoas que você tem de percentual. Você tem que ter esse dado, né? Então, eu considero que uns 20 mais ou menos é um número, uma média boa. Eu já usei 10, eu falava 10, porque a média da Renata, minha esposa, é 10. A cada 10 pessoas, uma pessoa marca. Então, 10% das pessoas que entram em contato, que são contatos frios, que não vêm por indicação ou porque já conhecem ela, acabam comprando a consulta, no caso dela. Então, para ela, valeria 10%. E o que eu faço, na média, 20% funciona bem. Por quê? Porque se for 5% a sua conversão, a cada 10 pessoas, a cada 20 pessoas você vai converter uma. Então, o que você precisa fazer? Nas próximas 20 ligações que você receber, ou WhatsApp, você vai oferecer o preço 50% mais caro. Vou repetir. Nas próximas 20 ligações, ofereça o preço 50% mais caro. Por que 50%? Porque ele tem que doer.
ele tem que encontrar a outra faixa de paciente. Se um desses pacientes fechar, está validado o preço. E aí você continua com o preço que está validado. Marcelo, mas e aí os meus pacientes antigos? Mantenha o preço dos pacientes antigos por algum tempo. Quanto tempo, Marcelo? Não determine, eu vou deixar um mês e avisa eles. Não faz isso. Você tem que saber que são pacientes novos, 20 pacientes novos que estão te ligando. Então é só para os novos que você vai falar isso, até validar o preço. Os antigos você vai manter por quanto tempo? Enquanto você não tiver novos pacientes suficiente para pagar a quantidade de pacientes que deve sair. Ah, Marcelo, não tenho esse número. Tudo bem, você vai ter que levantar esse índice e enquanto você faz isso, faz um por um. A cada um paciente novo que entrar, você pode falar para um paciente antigo que o preço aumentou. E como fala para o paciente antigo que o preço aumentou? Avisando na hora de marcar a consulta. Não é mandar uma mensagem, falar que vai aumentar depois de X tempo. Não, aumentou o preço. Ponto. É isso. Quer? Quer. Não quer? Procure outro que vai ter. Eu sei que é difícil. Eu, quando falo o preço que aumentou para alguém, eu tenho eu sinto dor, é difícil para mim. Eu tenho medo de que a pessoa não feche, de que a pessoa vá embora. Eu tenho medo, mas eu pago o preço de se ela for embora, tá tudo bem. E uma forma segura de você fazer isso é fazendo essa troca. É uma transição que dá um pouco de trabalho, dependendo da quantidade de pacientes que você tem, mas com o tempo você vai conseguir fazer essa transição tranquilamente. O que eu faria? A Renata tem 20 a 25 pacientes por mês só que ela atende. Mais ou menos em cima desse número, o que eu olharia? Eu olharia metade. Se eu conseguir metade dos pacientes novos ao preço novo, que é um preço gritante, não é um ajuste pequeno, é um preço gritante, 50%, Bianca, o valor que a Renata cobra na consulta é a consulta de 1h30, que é a primeira consulta, ou consultas mais complicadas, R$ 1.100, e a consulta de 50 minutos, R$ 700. Ela atende no Rio de Janeiro, no bairro do Botafogo. De Botafogo, né? E o que acontece? Quando eu coloco um preço gritante, eu estou fazendo uma outra camada, eu estou pegando uma outra camada, eu estou usando peixes diferentes, eu estou pescando peixes de espécie diferente, tamanhos diferentes. Quando eu faço isso, a intenção é realmente eliminar os caras que estão na borda, que é aquele exemplo que eu falei do Flávio, que se ele aumentar 20%, os caras podem chegar, mas se aumentar 50%, um monte de gente vai embora. Então, eu considero 50% dos pacientes novos, então eu consideraria 12 pacientes novos num mês, eu já posso falar para todo mundo e tudo bem se perder os antigos pacientes, porque 12 está muito mais do que validado. Isso não se aplica a procedimentos. Ah, Marcelo, eu faço uma cirurgia que custa R$ 8.000, eu vou aumentar para 12? Não. Depende. A gente tem que saber um pouco mais sobre isso. Para esse tipo de coisa, serve a mentoria, servem consultorias, para que você tenha um olhar diferente ali, um acompanhamento a respeito disso. Se você já é mentorado nosso, você sabe que é só trazer isso à tona numa sessão da mentoria ou numa sessão de DR, que é aquela reunião que a gente faz, eu, o Flávio e o mentorado, e aí a gente pode desenvolver melhor esse assunto a respeito. Agora eu preciso das perguntas de vocês para poder desenvolver as dúvidas. Senão eu vou ficar falando aqui na teoria, e a gente não entra na prática. Deixa eu te pedir, então, para dar um exemplo prático. Eu sei que a Renata começou a jornada com R$ 600 de consulta. Foi assim? Foi. E uma transição para esses 700 e 1.100 de agora. Como você é o backlog dela aí, você viu esse processo acontecer. Então, na prática, o que é que isso significou do que era o consultório 600 puro e do que é hoje e como foi a transição para os 700, 1.100?
Boa. Eu só vou acender a luz aqui porque eu vi que começou a escurecer demais aqui. Eu não tinha preparado a minha luminária aqui. Pera aí. Agora, só para usar um exemplo, viu? Eu estava conversando com uma colega que ela falou que a consulta dela era 490. Eu falei, mas por que não 500? Ela falou, porque o número é redondo. Aí eu digo, mas o que tem a ver com o número é redondo? Aí eu fiz ela entender que por conta desses R$ 10 a menos, ela está deixando de pagar a conta de luz do consultório. Pois é. E ninguém liga para esses R$ 10. Mas tudo Então, nesse caso aí, para 40 pacientes, que a Renata atende 20, 25 pacientes porque ela não é o negócio principal dela, o consultório, né? A gente vai fazer uma migração a médio prazo para que o consultório seja o negócio principal dela. Mas como não é o negócio principal, essa não é uma preocupação sensível, né? Então, no caso dela, se fosse R$ 10 de diferença na consulta, são R$ 250. Ela quase pagaria a taxa mínima do Livance, que ela paga lá, que eu acho que é 360. Eu acho que é isso por mês. Então, é preciso olhar para isso, né? Agora, seguinte, perdi o raciocínio, Flávio. Faz a pergunta de novo, por favor. Não, é para você falar da sua perspectiva, como foi essa mudança, a transição do aumento de 600 para 700 e o posicionamento em 1.100 lá da consulta mais longa. Tá. Na verdade, a gente não aumentou de 600 para 700 para mudar cliente, mudar a faixa de paciente. A Renata decidiu que ela quer atender uma faixa de paciente que eu discordo dela. Eu quero pacientes mais caros, porque existem os pacientes mais caros, mas ela quer atender o paciente que paga até esse limite. Tem infectologistas que cobram metade do preço dela aqui no Rio de Janeiro, no mesmo bairro. E então decidimos cobrar o dobro, mas provavelmente ela é a mais cara do Rio, mas a gente não usa um modelo de negócio que olha para isso. Senão, se o negócio dela fosse principal no consultório, aí eu olharia para isso, olharia os concorrentes e ia colocar tudo acima, 50% acima dos concorrentes, tranquilamente, para fazer mesmo base de percepção de valor. Mas o que aconteceu? Ela já atendia por 600 e passou um ano. Aí aumentamos para 700. Fizemos lá um cálculo, tal, dava 680, alguma coisinha do tipo, e aí foi só corrigido para 700. A questão é, ela atendia de 50 minutos a uma hora, o horário que ela pega lá no Livance é uma hora por sala. Só que ela percebeu que ela precisava, às vezes, trocar de sala, ou então entre um paciente e outro ficava meio atrapalhado. Então, ó, vamos reduzir a consulta para 50 minutos, que é suficiente, principalmente para as consultas quando a pessoa já faz um tratamento, um acompanhamento, ela podia atender com 50 minutos folgado, tranquilo mesmo, né? Ela disse que os médicos da especialidade dela nem têm hábito de examinar fisicamente o paciente. Eles só perguntam o que está acontecendo e mandam embora. E ela não. Tira a roupa, faz palpação, né? Faz tudo o que tem que fazer, né? Faz a moda antiga, né? E isso faz com que a consulta tenha um aspecto diferente, uma percepção diferente de qualidade para o paciente. Para quem já ouviu a minha história sobre a minha primeira consulta particular decente com a minha cardiologista, eu cito isso. Foi a coisa que muito me impressionou na consulta com a Gisele Bachur, que é a minha cardiologista, foi que cheguei lá, ela falou Marcelão, ela me chama de Marcelão, porque ela é amiga da Renata, já tem intimidade comigo, né? Então, Marcelão, tira a roupa aí, deita lá na maca, ó, tô palpando aqui por causa disso, daquilo outro, vou ouvir aqui, vou pesar, ela fez tudo. Eu fiquei, caramba, nunca vi médico fazer isso. Então, é simples. E você não leva muito tempo, mas isso faz muita diferença para o leigo, né? Então, voltando. Nos casos mais complexos, e alguns casos, por exemplo, a Renata vai falar para a pessoa o diagnóstico de HIV, por exemplo. O cara está recebendo o diagnóstico.
Ele precisa de mais tempo para ela acolher, para ela explicar como vai ser a rotina na vida dele dali para frente, para mostrar que a vida dele vai ser normal, não vai ser, claro, tem algum impacto, mas não vai ser, não é o fim da linha como era nos anos 90. Então, ela precisa de tempo para isso. Então ela percebeu que ela estourava o tempo do Livance. E o Livance antes ele cobrava um valor por minuto. Aí a agenda do Livance começou a ficar difícil. Eles cobram 4 vezes o valor do minuto para cada minuto adicional. Então a gente percebeu isso na hora da fatura, que começou a chegar, opa, tá estourando toda hora. E aí ela falou: o que que eu faço sobre isso? Como triar isso? E aí a gente faz no primeiro atendimento lá no WhatsApp, a gente faz uma sondagem para saber, é um diagnóstico ou você já faz um tratamento? Como é o caso? Aí a pessoa explica, não, eu quero fazer PrEP. Ah, tá bom, é a primeira vez que você vai fazer PrEP? Mas PrEP é uma consulta mais rápida, tal, tranquilo. Beleza, R$ 700. E eu explico nesse script, que tem para a secretária passar, eu explico nesse script o que é que tem que considerar. Alguns casos tem que recorrer a Renata para perguntar: esse caso aqui, ele é uma consulta de 50 minutos ou de 1 hora e meia? Porque eu não cobro 1 hora e meia de todo mundo, só porque é a primeira consulta eu cobro 1 hora e meia das pessoas. Às vezes as pessoas perguntam: mas você queria, né, Marcelo? Eu não quero, não. Eu quero cobrar o que vale. Eu quero que a pessoa esteja satisfeita e cobrar o preço justo pelo negócio. Então, em alguns casos, então a gente tem. É um chute agora, porque eu não preparei esse número agora, mas acho que ele pode ser interessante de citar. Em alguns casos, e a gente tem então essa 1 hora e meia, e eu considero que seja uns 25% dos pacientes dela. Então, a cada 20 pacientes que ela atender num mês, 20, 25, a cada 20 pacientes, 5 pacientes são pacientes ou de primeira vez ou um pouco mais complexos, que mesmo na segunda vez dura 1 hora e meia, então paga R$ 1,100 na consulta. E como é isso antes? Como a Renata recebe o valor antes, né? Todas as consultas são pagas antecipadas, o paciente já sabe que a consulta dele vai durar 1 hora e meia. Então, aí como que a gente chegou a esse preço? Pelo tempo mesmo, né? Custa 700, proporcionalmente 1 hora e meia, de 50 minutos para 1 hora e meia vai custar 1.100. Aí a gente chegou a esse preço. Respondeu? Gente, dúvidas? Débora, Bianca, Luciana, tá por aí, Pimenta. Temos dúvidas? Pode ser por voz? Claro, pode ser por voz. Eu acho que uma coisa que você tocou mesmo, acho que é uma das maiores dificuldades nossa, essa de aumentar. Assim, o que que ele vai pensar de aumentando, né? Mas é uma mentalidade que eu já mudei, até eu falo para os outros, assim, uma coisa que eu falo eu até falei para as secretárias mesmo, a gente não tem, porque eu acho que eu também já peguei uma vez você falando isso, a gente não tem que ficar justificando muita coisa, porque na hora que a gente vai no mercado, aumentou o preço do feijão, ninguém tá vindo falando assim, viu, ó, a gente aumentou o preço do feijão por causa disso, 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 disso. Ou você vai no posto de gasolina abastecer, e o frentista não vai falar, ó, a gasolina tá mais cara por causa disso, 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 disso. Então, assim, a gente tem que começar a agir com naturalidade em questão de aumento, porque tudo aumenta, É, né? Então, assim, aumentou a consulta, aumentou, como o mercado aumentou, como a gasolina aumentou, como a internet aumentou, então as pessoas têm essa noção, né? A gente que fica com bastante receio de, ai, nossa, mas e se eu perder um paciente? Ai, não sei o quê. Mas eu acho que é uma mentalidade nossa que a gente tem que mudar. Eu acho que a gente tentar se justificar é pior. Você passar paciente, a gente tá aumentando porque não sei o quê, para continuar um atendimento de excelência. Blá. Não, é uma coisa que natural que aumenta, né? exatamente. Essa coisa de justificar, você dá chance da pessoa querer negociar ou da pessoa ficar perguntando, mas por quê? Pô, mas não dá para durante um tempo, sabe? Dá chance de pedir desconto. Tem. Aumentou porque aumentou. É isso. Então, sei lá, se um paciente novo, isso acontece com a Renata, porque às vezes a pessoa faz acompanhamento de HIV.
Então ele pega, sei lá, já faz algum tempo, ele faz uma consulta por ano, eu acho. Ou duas. Eu acho que é uma por ano, não tenho certeza. Vamos fazer o exemplo de que seja uma por ano. Então o cara chega uma por ano. Quando ele chega, o preço aumentou. Toda vez. Um ano vai ter aumentado. Só se ele tiver chegado um pouquinho antes de aumentar. Então, mas quando ele chega e aumentou, qual é a sequência lá, né? Oi, quero marcar com a doutora Renata. Ah, tudo bem. Já sabemos que ele é paciente, porque aí ele já está no nosso CRM. Então eu já sei que ele é paciente. Já tem o histórico, inclusive, dele. Então, o histórico de conversa, né? Então legal. Se ele já é paciente, eu falo, ela tem agenda para sexta-feira, 14h30, por exemplo. Ah, ok, quero marcar. Então, preciso confirmar que é ele. Na nossa sequência, às vezes tem uma pessoa que entra em contato e marca para ela e para o marido. E aí, eu tenho que confirmar quem é o paciente. Então, eu confirmo. Paciente é é o Joãozinho da Silva? É. Ok. Então, confirmado, marcado para sexta-feira às 14h30. Você prefere fazer o pagamento por Pix ou cartão de crédito online? Ah, eu quero cartão de crédito online. Quanto é a consulta? Às vezes a pessoa pergunta. Ah, a consulta é R$ 700. Ponto. Vou mandar abaixo o link para o pagamento e eu peço a gentileza de você me notificar quando eu fizer o pagamento para eu confirmar sua consulta no sistema e deixar tudo certinho lá com a doutora Renata. Não é exatamente esse texto, mas é mais ou menos essa ideia que eu passo para a pessoa. E às vezes a pessoa não pergunta o preço. Então, se ela não perguntar o preço e falar, ok, então vou pagar com um cartão de crédito. Tá bom, vou mandar o link abaixo. Aí eu mando o link e embaixo tem uma descrição. Valor da consulta, R$ 700. Forma de pagamento, cartão de crédito. E o link, quando ele clica, já vem lá, R$ 700 para pagar também. Aí, às vezes, a pessoa pergunta, ué, não era R$ 600? E a resposta é, era. Aumentou. Ponto. Porque ninguém nunca perguntou. Eu procuro isso às vezes no histórico dos atendimentos da secretária. Ninguém nunca perguntou. Ué, mas quando aumentou? Ué, mas por que aumentou? Ninguém pergunta, gente. E vocês têm que pensar em como vocês reagiriam a esse respeito. Ninguém pergunta, você não pergunta. O Pimenta usou o exemplo do mercado, posto de gasolina e tal, que eu uso muito também esses exemplos. Mas se eu for no médico, eu não vou perguntar. Não é porque eu falo desse jeito, penso desse jeito, mas eu não pergunto. Eu pago o preço que é ou não pago. Se eu acho caro, eu não pago. Eu não vou. Hoje eu fui acender uma luz no painel do meu carro e eu queria saber o que era. Então, fui lá de manhã no mecânico. Bota o scanner, vê o que é tal. Ah, ok. Tá, quanto que é que eu tenho que pagar? Só para ver o negócio tirar o relatório, R$ 206. Eu não entendo por que os caras botaram esses 6 no negócio. R$ 206. Tá bom, tá aqui, paguei, acabou. Se o cara falasse R$ 180, R$ 120, ou não é de graça, ou R$ 400, eu iria pagar porque eu não perguntei o preço antes. Se eu perguntar o preço antes, olha, eu estou com um problema assim assim no meu carro, quanto custa para você dar uma olhada? R$ 400, e eu achar muito caro R$ 400, eu falo, obrigado, não vai ser dessa vez. Ponto. Porque isso é importante para mim. Então eu pergunto o preço antes. Agora eu sei que para olhar lá, vai fazer o scanner, não vai cobrar tanto. Então faz aí, depois eu pago. Essa relação de consumo, ela sempre vai existir e vocês precisam tratar o paciente de vocês como adultos. Então ele sempre vai ser tratado como adulto não é ruim, ele não vai achar que você é indelicado, você não está sendo mal educado com ele. Então é importante para você ter o respeito de um paciente que vai te tratar como adulto, tratar ele também como adulto. Ele gosta de ser tratado como adulto. Vou ler aqui, a Luciana escreveu. Nesse momento de aumentar, você acha que uma boa oportunidade de ofertar programas de acompanhamento, prevenção, dentes sensíveis, bruxismo, oferecendo alguma vantagem para o paciente? Não,
eu não ofereço vantagem nenhuma diferente no aumento. Porque o aumento, ele serve para duas coisas. Eu não considero que o aumento, a primeira coisa, na verdade, não chamo exatamente de aumento, eu chamo de ajuste, né? Então, o que o Flávio tinha perguntado sobre a consulta da Renata. De 600 foi para 700. Não foi um aumento, na minha concepção. Foi um ajuste. Ajuste por quê? Porque aumentou a inflação. Foi ajuste. Aumento. Consigo convencer a Renata a atingir uma outra faixa de paciente, que não vai ser os pacientes que ela atende hoje. Vamos colocar a consulta por R$ 1.200, a de 50 minutos. E a de 1h30, R$ 2.300, sei lá. Para ela aumentar, é um aumento, né? Eu não dou nada de diferente. Ah, por que aumentou tudo isso? Não tem um porquê. Eu quero, só quero. Eu aumentei. Se o paciente antigo for me perguntar, aí eu posso criar uma história para isso, para justificar a coisa. Eu, Marcelo, não gosto de justificar isso, mas eu posso ter uma justificativa pronta para a secretária responder ali, que é o seguinte: a doutora Renata mudou a forma de trabalho e para continuar atendendo com qualidade, com excelência os pacientes dela e oferecendo o melhor serviço, isso precisou ser adequado. Ponto. Essa é a forma. O paciente não tem que concordar comigo e nem que comprar a ideia, porque eu não quero que ele compre a ideia. É como a mentoria, gente. Eu não quero que a pessoa compre se ela não quer comprar e se eu não posso ajudar ela. Não quero. Se ela não gosta da minha figura, só gosta do Flávio, é fã do Flávio, não tem que vir para a mentoria, porque eu falo pra caramba aqui na mentoria. Se é o contrário, ela gosta ela gosta de mim e não gosta do Flávio, azar dela, não vai dar para comprar, porque os dois entregam a mentoria. Então, isso são condições, são características do nosso negócio, né? E eu não vou dar alguma coisa a mais para justificar o preço, porque eu acredito, no caso da mentoria, eu acredito que a mentoria valha o preço que eu cobro. A outra questão que ela colocou aqui, para pacientes antigos, por exemplo, a profilaxia vai passar a ser 500. Mas se você fechar o acompanhamento anual pagando à vista, vamos manter o mesmo valor de 1.600 por exemplo. Entendi que o acompanhamento anual ele tem é um pacote, né? Aí é outra história, Luciana, não tem problema. Eu gosto da questão dos pacotes, desde que eles sejam pagos antecipadamente, né? Não seja só um compromisso de que vai comprar, mas tem que ser pago antecipadamente. Eu gosto porque isso dá previsibilidade para o negócio. Mas isso tem que ser um percentual do seu negócio, não pode ser todo o seu negócio. Porque se você tiver todo o seu negócio em pacotes e você tem a previsibilidade de receber lá, você tem o seu caixa amarrado. Você não tem a possibilidade de ter entradas maiores e aí você vive no desconto. Então, na verdade, no pacote, se todo mundo compra, 100% da sua base de clientes compra em pacotes e você dá 20% de desconto no ano, você está vendendo o seu serviço 20% mais barato. Aí, nesse caso, eu aumentaria... meu modelo de negócio é vender pacote. Então, ok. Por exemplo, endócrino deve fazer muito isso, né? Para emagrecimento. Então, ok, vamos fazer então pacote, só que sobe a consulta mais. Eu vou fazer 20% de desconto. Faz as pessoas pagarem os 20%. Sobe a consulta em mais 20% e dá o desconto de 20% no pacote, e aí você põe 100% do seu negócio naquele formato para vender com desconto anual. Isso é modelo de negócio. Uma das reuniões que a gente for fazer de aprofundamento, a gente vai falar sobre modelo de negócio, porque isso é algo que, vai longe, tem muita coisa para falar. Precificação também, a gente não está falando de precificação aqui, a gente está falando de uma técnica, de uma estratégia de aumentar o preço. Então, vamos lá, Pimenta. Quer abrir o microfone, Pimenta? Do que você falou também do exemplo do carro aí, é outra coisa também pra gente, questão do aumentar a consulta, mudar a mentalidade, tudo. É assim, as pessoas estão dispostas a pagar.
Eu, toda vez que eu vou dar alta pra criança, tanto na enfermaria lá da UPA ou lá na maternidade, eu sempre zoo. Eu falo assim, quer dar alta? É tanto, né? E aí esse dia foi muito engraçado. Na maternidade, duas mães. Eu falei assim, você quer ter alta? Ela, doutor, sim, R$ 100. Pago. Na hora ela falou, eu pago. Não titubeou. Aí eu falei, nossa, devia ter cobrado mais. Ela, doutor, você devia mesmo. As duas fizeram a mesma coisa. Tipo, eu falei, R$ 100, pago. Na hora, e ainda falei assim, eu devia ter cobrado mais. A pessoa, você devia ter cobrado mais mesmo, que eu pagava. Então a gente ter essa coisa que assim. E aí eu vi que a Bianca colocou ali, né? Pedem desconto. Primeiro, que não é o paciente ideal. E outra que a gente tem que ter o pensamento que a gente está vendendo o nosso tempo. Não tem uma margem de lucro no nosso tempo. Então, é diferente de eu ter um produto que eu sei que eu estou ganhando R$ 100 de lucro. Mas eu consigo vender, dar um desconto para ganhar 70, ainda fica bom para mim. Então, ok. Agora, como a gente vende nosso tempo, não tem como a gente pensar em desconto e tem que aumentar o valor também, porque o nosso tempo também vai aumentar, né? Exatamente. Desconto não existe para serviços, a não ser que tenha. Qual é a lógica do desconto para mim, né? Claro que isso não é opinião, gente. É a forma como eu faço o meu negócio, tá? É diferente de opinião. Eu experimento isso no meu negócio mesmo. É o jeito certo? É para mim. É o jeito certo para o meu negócio, para o meu modelo de negócio. Mas como que eu faço, como que eu vejo, Marcelo, essa questão do desconto? Ele tem que ser uma vantagem para os dois lados. Então, no caso que a Luciana colocou ali de exemplo, a pessoa vai fechar um pacote. Então é uma vantagem para mim, para o meu negócio, dar o desconto porque eu tenho previsibilidade e eu garanto aquele paciente por X tempo. Agora, se não houver vantagem, é aquela história do vendedor que ele. Vocês já devem ter experimentado isso. Isso acontece muito em lojas de roupa e em lojas de material de construção. Quando você vai comprar alguma coisa, o vendedor fala: em farmácia também acontece muito isso. Ele fala assim: o preço desse remédio é R$ 18. Com desconto, ele sai por R$ 14,60. Então, na verdade, o preço dele é R$ 14,60, né? Ele nunca é vendido pelo preço cheio. Então, essa lógica do desconto, para mim, ela é estúpida. De alguns comércios que têm a crença de que se você não der desconto, você não fecha. E aí isso tem um pouco a ver com esse negócio que a Bianca colocou ali, o cliente, o paciente ideal, né? O paciente que pede desconto, ele não é realmente o paciente ideal, por exemplo, para a Renata, minha esposa. Mas acontece de alguns pedirem. Um ou outro paciente, principalmente paciente antigo, que ela atendeu de alguma forma no convênio, ou quando era mais barato, a consulta particular dela, não me lembro o preço, mas eu acho que era R$ 250, que era o preço que a policlínica cobrava, e ela tinha que cobrar o mesmo preço da policlínica. Então, algumas pessoas pedem. E a resposta é simplesmente: mas a doutora não faz um desconto para paciente antigo? A resposta é não. Não é nem infelizmente, é não. Só não. E alguns pacientes não compram por causa disso. Ok. Se ele não compra, o que eu tenho que entender? Ele não tem dinheiro para comprar de mim ou ele acha que o meu serviço não vale. Então eu não quero que ele compre de mim. E tá tudo bem. Marcelo, mas tá tudo bem quando você tem pacientes suficientes e aí você não vai correr o risco de quebrar porque você não tem pacientes suficientes. Você está negando pacientes que você poderia. Não, eu não estou negando pacientes que eu não poderia. Claro que se eu estou em risco, né, aí é outra história. Aí durante um tempo a gente vai fazer vale tudo porque eu preciso colocar a comida na mesa, né? Mas se eu não estiver nessa condição, aí eu vou ter que escolher o meu paciente ideal, vou precisar olhar para essa questão de que o meu paciente ideal, o paciente ideal da Renata, né? Ela tem alguns perfis de paciente ideal. Eu vou citar um. O paciente ideal da Renata, ele paga os R$ 700 pela consulta em Pix, ele não chora, ele marca
com boa antecedência e ele é flexível no horário. Eu gosto. Quem é o meu paciente ideal? Eu gosto do paciente que marca com flexibilidade. Que eu falo para ele, pode ser quarta-feira? Pode. Ah, não, quarta-feira aqui é melhor sexta-feira. E eu falo para ele. E ele fala, tudo bem, pode também. Ele é flexível. O cara faz do jeito que eu quero. Esse é o perfil do paciente ideal. E qual é o jeito que eu quero? É o cara que paga no Pix, que eu não pago taxa de cartão. É o cara que paga antecipado. No caso da Renata, todos os pacientes pagam antecipados. Então ela tem 0 no-show. 0. Todo mundo comparece. Alguns chegam atrasados? Raro, mas chegam. Então, o meu paciente ideal não atrasa. Mas eu faço um follow-up com ele. Depende do prazo, uma semana antes, um dia antes sempre, e no dia também. Então, faça um follow-up com ele. O paciente ideal da Renata, ele indica para outros pacientes. Ele dá um presente de vez em quando para ela, que eu sei que ele é um paciente grato. Não é pelo presente, mas é porque ele sinaliza isso. O paciente ideal da Renata, ele responde ao formulário de feedback que ela manda. Ele faz depoimento para ela, ele acompanha ela no YouTube, ele curte as publicações dela. Ele é a pessoa legal, é a pessoa que eu quero perto. E o paciente que não é ideal da Renata é o cara que pede desconto, que reclama por que ela não atende no convênio, é o cara que fala, tá caro essa consulta. Já aconteceu. E ainda bem, graças a Deus, esse tipo de paciente não compra a consulta, porque ele não entende, ele não vê valor na consulta, que eu acho que está muito bom o preço. Eu acho que ela poderia cobrar mais. Eu acho que é um preço até justo. Então, o paciente ideal tem que ser o cara que paga isso com tranquilidade para você. Se ele não paga, às vezes, você está numa faixa de paciente que não serve para você, que pode atrapalhar o seu negócio. Tem uma história daquele whisky Chivas, que eles eram um whisky muito bom para o nível de clientes que comprava deles lá, né? Tem até uma coisa no marketing que a gente chama de efeitos Chivas, que eles tinham clientes que compravam do whisky que pagariam mais pelo whisky. E eles estagnaram nas vendas. E aí eles contrataram o Ogilvy, que é um publicitário conhecido, né, famoso. E aí ele foi e sugeriu que eles aumentassem o preço. Eu não vou lembrar agora o número, também não olhei para essa informação antes para trazer para vocês. Então, vou dar uma ideia aqui. Mas é mais ou menos o dobro ou mais. Então, eles aumentaram o dobro do preço. Ele falou, vocês vão aumentar o dobro do preço para vender mais. E eles falaram, pô, você está louco. Não, vocês vão fazer isso. Eles aumentaram o preço. E não justificaram para ninguém. Simplesmente aumentaram o preço. E explodiu de vender nos próximos anos. E aí eles se reposicionaram no mercado. Porque na cabeça do Ogilvy, que era o publicitário, do Ogilvy, o whisky era visto como não muito bom. Então, a pessoa que poderia pagar mais, olhava para ele pelo preço e falava, não quero esse, eu quero um melhor. E acabava não comprando ele, só porque ele era mais barato. Então, ser mais barato não é um atributo bom, não é uma qualidade do seu serviço, porque ele não é percebido como bom. Então, o que a gente espera? Que vocês todos sejam profissionais excelentes no que vocês entregam. Se você precisa aumentar a sua nota para que a sua entrega seja melhor, você sabe disso. Em geral, você vai trabalhar para que isso seja melhor. Mas o valor percebido pelo seu serviço, ele precisa sempre ser maior do que o que você entrega. A pessoa tem que achar que você está barato. E para ela achar que você está barato, você tem que estar numa faixa de cliente diferente, de paciente diferente. Bianca, da mesma forma eu tenho paciente que tem plano e me paga porque quer ir comigo. Isso aí, Bianca, esse é o paciente ideal. Eu tenho um plano bom, eu, Marcelo, e vou no médico particular.
Eu prefiro o médico particular, porque o médico do plano, na minha cabeça, é o médico que está cansado, é o médico que vai querer me atender em 15 minutos, é o médico que, por trabalhar tanto no esquema do plano, não tem tempo para se atualizar. Então, para mim, falando o que eu penso a respeito desse tipo de médico, o médico que está atendendo no plano não serve para mim. Eu quero um atendimento melhor. E ele não é o ideal. Por quê? Pode ser que tenham médicos bons atendendo no plano? Pode. Mas atender no plano sendo um médico bom em 15 minutos é diferente de ser um médico bom e atender em 1 hora. Então, esse cara da 1 hora, para mim, como valor percebido do serviço, é mais interessante. Eu como paciente. Gente, é isso. Espero que tenha valido aí. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Fechamos? Bem-vinda, Luciana. Obrigado. Volte, continue lá no grupo. Marcela, a Débora aumentou o valor da consulta dela. Bianca, de quanto para quanto? Ela estava atendendo por 400 e agora ela foi para 500. Boa. Uhum. Boa. Aumentou 25%, né? Uhum. Você não tem, vocês têm valores diferentes de consultas lá na clínica? Tinha, por isso que eu pedi ela que aumentasse, porque tinha gente que falava, ai, mas por que que uma cobra mais e outra cobra menos, entendeu? Agora estão as duas iguais. Iguais, porque eu acho que não, como a gente faz praticamente a mesma linha de A atendimento, mesma especialidade, né? O ideal é que seja mesmo equiparado. que aí o paciente começou a perguntar por que que essa pediatra aqui, que a Débora era um pouco mais conservadora, né? Ela queria começar com menos, achando que ia ter mais paciente, e não foi a realidade. Não, mas não é a realidade em nenhum negócio. Isso se aplica a todas as áreas de negócio, não só a medicina. E a gente teve mentorados que eram sócios numa clínica em que eram 3 sócios e um dos sócios não aumentava o preço. Ele resistia em ter. Os 3 tinham a mesma especialidade e esse sócio atrapalha demais o negócio. Uhum. Então, porque ele é resistente. Esse era o único que não era mentorado nosso. E é resistente a aumentar o preço e atrapalha. Visivelmente, o negócio vai mal porque existe uma concorrência interna por preço e o paciente não entende realmente essa coisa de, pô, por que que o outro é mais barato? Então, Aí foi bom, né? Ela agora tá trabalhando, ela não conseguiu ficar até o final, sim. mas aí eu falei que eu ia falar por ela essa vitória aqui. Não, foi ótimo. E se ela quiser assistir a gravação, os mentorados têm acesso à gravação. Tá, beleza, então. Mas se você assistiu inteiro, aí você pode Vou passar passar para para ela suas ela. impressões e tudo mais. Tá bom? Combinado. Beleza. Então, tchau, Então é Bianca. Tchau, isso. Pimenta. Tchauzinho. Boa semana Até pra a você. próxima. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado.